Fala pessoal, eu sou a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é esse livro aqui, que já tem um certo tempo, eu acho que até já andei falando sobre ele há um tempo atrás, talvez muitos conheçam, que é Chapeuzinho Esfarrapado e outros contos feministas do folclore mundial. Então, o título já nos sinaliza que, opa, a pegada é feminista, né? E o que a autora procurou privilegiar nesse livro? Na verdade, as histórias que ela relata aqui são histórias que ela compilou, ela foi reunindo histórias de contos populares, folclóricos e também contos de fada, que tem como protagonistas mulheres. Protagonistas no sentido exato da palavra, são elas que tomam a frente dos enredos, elas que resolvem os conflitos, elas são mulheres fortes, decididas, independentes, e é um assunto que está na crista da onda. Tanto é verdade que, inclusive no cinema, né, a gente tem percebido uma onda super forte e que eu acho super saudável, de mulheres protagonizando, como é um caso recente, né, não tão recente, mas relativamente recente, da Mulher Maravilha, né, que protagonizou um filme, os comics também trazendo essa pegada feminista, e mesmo nas outras histórias, mesmo os Avengers, né, a gente vê as mulheres desempenhando um papel fundamental. Então, pessoal, eu já fiquei atraída, primeiro pelo título, né, Chapeuzinho Esfarrapado, lembra um pouco, o Chapeuzinho lembra um pouco Chapeuzinho Vermelho, né, talvez tenha uma intenção midiática aqui, né, esse título feminista, Chapeuzinho, já para meio que levar as pessoas a comprarem, mas independentemente das intenções, né, as histórias são muito legais, e muito boas pra gente discutir versões de diferentes contos. A gente conhece a clássica história do Chapeuzinho Vermelho, a gente conhece outros contos de fadas, como a própria Cinderela, e de repente uma história ou outra aqui a gente pode usar como contraponto, especialmente para discutir o papel feminino, que é o caso. Então, pessoal, eu vou contar pra vocês uma das histórias, que é justamente a que dá nome ao título, que é Chapeuzinho Esfarrapado, só pra vocês sentirem como é que é. Então, a história é assim. Era uma vez, ó, todo conto de fada começa assim, né? Era uma vez uma rainha que queria muito ter filhos e não conseguia. Não teve jeito, ela não conseguia ter mesmo. Aí o rei, pra assim amenizar o problema, disse: olha, quem sabe a gente chama duas sobrinhas nossas pra passarem um bom tempo aqui no castelo. Aí o castelo vai ficar cheio, vai ficar alegre, e aí quem sabe tu fica menos triste. Aí a rainha, pô, gostei, vamos fazer isso. E chamou as sobrinhas. Dito e feito, pô, criança na casa, eram duas meninas, aí foi aquela folia, aí a rainha começou a ficar mais feliz. Acontece que um dia passava por ali uma menina, ai, toda pobrezinha, sujinha, mal vestida, mas as duas meninas que estavam no castelo, chamaram a menina pra brincar. Vamos brincar? Estavam as três bem felizes brincando. Quando a rainha viu, ficou furiosa. Mas o que tu pensa que tu tá fazendo aqui? E vocês vejam que a rainha é gaúcha, né? Porque ela fala tu. O que tu tá fazendo aí? Aqui não é teu lugar, vai embora. Aí a menina ficou bem indignada e disse: olha, se tu soubesse os poderes que a minha mãe tem, tu não ia me tratar desse jeito. Aí a rainha ficou super curiosa, né? E disse assim: mas que poderes são esses? E a menina: a minha mãe é capaz de fazer mulheres que não podem ter filhos. Pra quê? A rainha ficou maluca, mandou chamar imediatamente a mãe da menina. Aí ofereceu as melhores iguarias do castelo, montou uma super mesa com doces, guloseimas e os melhores sucos, né, as melhores bebidas, tratou assim, ó, a mãe da menina. Só isso já dava um bom pano de fundo pra gente discutir, né, com os filhos, com os alunos, enfim. E aí a senhora instruiu a rainha: então tá, eu vou te dizer o que tu tem que fazer. Tu tem que pegar 2 baldes, né, ou 2 bacias, enfim, com água, e te banhar nessas duas bacias. Depois a água tu vai jogar sobre a tua cama. No dia seguinte, embaixo da cama tu vai achar 2 flores. Uma feia, horrorosa, com cheiro estranho, e uma outra bem bonita, perfumada. Tu deves comer essa. A outra tu tem que jogar fora. Pra quê? A rainha comeu a flor, aquela flor bonita, era tão deliciosa, mas tão deliciosa, que ela não aguentou e comeu a outra. Resultado, ela engravidou e
Finalmente chegou o dia de nascerem as crianças. A primeira criança que nasceu era simplesmente, na visão da rainha, horrível. Toda despenteada, suja, usava um capuz todo rasgado, com uma capinha, era a própria Chapeuzinho Esfarrapado, segurando uma colher de pau, que era mágica, e montada num bode, e saiu correndo, né, montada naquele bode. A rainha ficou horrorizada, mas aí a Chapeuzinho disse, não precisa te preocupar, porque a próxima que está vindo aí, ó, é do jeitinho que tu quer. E aí saiu aquela menina linda, corada, de cabelos, né, bem penteados, ai, maravilhosa. Já nasceram as duas assim, prontas, tá, pessoal, porque é contos de fada. Aí a rainha ficou contente. Bom, o tempo foi passando, as meninas foram crescendo e tal. E aí um dia houve uma invasão de trolls no castelo. Sabem o que são trolls? Esses aqui, ó. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? A rainha disse, olha, seguinte, de 7 em 7 anos esses trolls invadem o castelo. A gente só tem que ficar quietinha dentro do quarto, tudo fechado. Ninguém vai lá interferir, os trolls vão quebrar tudo, vão comer tudo que tem, vão destruir o castelo. Mas não tem problema, a gente depois arruma tudo, o importante é a gente ficar em segurança. Pensam que a Chapeuzinho se conformou, ela disse, mas bem capaz que eu vou deixar esses trolls fazerem o que querem aqui, eu já vou lá dar um jeito neles. E aí ela foi montada no bode, né, com aquela colher, ela foi dando uma surra nos trolls com aquela colher, botou todos os trolls pra correr. Só que a irmãzinha dela, aquela bonitinha, ficou muito curiosa pra ver o que estava acontecendo e resolveu abrir a porta e espiar. Quando ela botou a cabeça pra fora, um dos trolls que tinha sobrado, né, foi lá e arrancou a cabeça da princesa, fez um feitiço e botou uma cabeça de bezerro no lugar da cabeça da menina. E ela começou a mugir que nem um bezerrinho. E fugiu, conseguiu fugir. Pá, a Chapeuzinho ficou indignada. Aí ela chegou, eu não vou deixar isso ficar assim, eu vou lá buscar minha irmã e vou desfazer esse feitiço. Só que ela precisava de um navio, porque os trolls moravam num lugar distante, precisava atravessar o mar para chegar. Aí ela disse pro pai dela, o rei, porque o rei já sabia que a Chapeuzinho, né, era super corajosa, independente, e disse assim, olha pai, eu preciso de um barco. Aí o pai dele disse, tá, então vou pedir para alguns marinheiros irem contigo. Ela, de jeito nenhum, tu acha que eu não sei navegar, que eu não sei pegar um barco e ir até lá? Claro que eu vou sozinha, claro, vou levar minha irmã, porque eu preciso desfazer o feitiço, mas vamos só nós duas, nada de marinheiro, não sei o quê. E ela foi bem faceira, não é? Velejando até chegar na terra dos trolls. Aí ela pegou, montou no bode, deixou a irmã no barco, foi correndo, né, com o bode, entrou na casa dos trolls, nenhum deles viu, ela pegou a cabeça da irmã que estava pendurada numa parede, que nem um troféu, voltou correndo pro navio, pro barco, e aí desfez o feitiço. E a irmã voltou a ser aquela moça linda e tal. Acontece que nesse lugar onde os trolls moravam, havia também um rei, uma rainha e príncipes. E ficaram sabendo da chegada do barco. Aí o príncipe foi junto com alguns soldados e tal, até o barco para saber de que se tratava. Quando ele viu a irmã da Chapeuzinho Esfarrapado, ele se apaixonou imediatamente, porque a gente sabe que nos contos de fada é exatamente assim que funciona. Ele se apaixonou imediatamente e aí convidou as duas para irem até o castelo dele, já falando em casamento, que já queria casar e assim. Aí a irmã da Chapeuzinho disse, de jeito nenhum, eu só caso quando a minha irmã casar, se ela casar também, porque eu sem ela não fico. Ah, e o príncipe ficou arrasado. Quem é que vai querer casar com essa Chapeuzinho? Essa menina toda suja, capuz rasgado, montada nesse bode, que cheiro e tal. Mas, como ele estava apaixonado, então tá. Aí ele falou pro irmão dele, disse, olha, essa situação, eu quero casar, então vamos lá, tu vai ter que fazer a tua parte. Aí o irmão, quando viu a Chapeuzinho, olhando de longe assim, ele, mas de jeito nenhum, olha que essa criatura, aquela capinha toda destruída, esse cabelo, ai, nem pensar. Mas ele obedeceu ao irmão, porque o príncipe era o irmão mais velho. Então, no dia que o príncipe foi apresentar a irmã da Chapeuzinho, ela usou as melhores roupas e tal, e os dois foram montados num cavalo branco, lindo, cheio de enfeites dourados. E atrás vinha a Chapeuzinho montado no bode, do lado do irmão do príncipe. O irmão do príncipe tava indignado, né? Mas enfim, aí ele começou a olhar pra Chapeuzinho assim e tal, achou ela toda, né,
super na dela, super assim segura. Aí ele começou a ficar meio curioso. Ele disse assim: escuta, tu não sabe andar a cavalo, não? Tipo, tu só tem esse bode pra andar? Qual é o teu problema? Ela disse: problema nenhum. Eu ando nesse bode porque eu gosto, mas se eu quiser, na hora que eu quiser, eu posso montar um cavalo. Ela deu um toquezinho no bode, ele virou um cavalo lindo. Aí o príncipe ficou embasbacado, ele já estava meio curioso com ela. E aí quando ele viu isso, aí ele foi esperto. Aí ele começou: tá, e me diz uma coisa, essa tua roupa aí, tu só tem essa roupa? E ela: eu adoro essa roupa, ela me serve muito bem, eu não preciso de outra, mas se eu quiser, eu posso ter outra roupa. E aí apareceu um vestido lindo, assim, maravilhoso. E aí o príncipe foi, né, cutucando, e a Chapeuzinho com aquela colher foi provocando mudanças nela, até chegar na própria colher de pau, que ele disse: tá, mas e aí, colher de pau, por que tu faz com essa colher de pau? Não, tu, né? Por que tu anda com ela? Eu disse: eu ando com ela porque eu gosto dela, agora se eu quiser eu a transformo. E aí, pá, ela fez um movimento e aquela colher se transformou numa espécie de varinha, né, com uma ponta dourada. E assim ela foi se transformando, né, e por baixo daquela aparência, né, para os outros tosca, enfim, inadequada, ela era uma mulher belíssima, né? Mas é claro, a gente pode pensar assim: ah, viu, no fim ela teve que virar uma mulher atraente para o príncipe ficar com ela. Só que o final da história é assim, ó. Termina que eles ficam num baile, se divertem a noite toda, e a narradora diz: bom, se eles ficaram juntos, se eles casaram ou não, a gente não sabe. Mas que se divertiram a beça, se divertiram. Mas fica muito claro que o poder de se transformar, o poder de ser uma mulher ou outra, estava nas mãos da Chapeuzinho. Ela só mudaria se ela quisesse, ela deixa muito claro isso. Para ela era quase como uma brincadeira, né? Então, eu acho que o grande mérito dessa história é justamente, de certa forma, subverter o papel da mulher tradicional nos contos de fada que a gente conhece. É muito interessante que a pessoa que prefacia o livro, né, ainda diz assim, ó, que ela levou as filhas para assistir uma adaptação da Cinderela no cinema, e ela diz que ficou embasbacada de apresentarem a Cinderela como a gente vê nas versões da Disney, né, que são sempre versões mais amenas, versões que modificam muitas vezes os contos originais. A maioria dos contos de fada originais não são assim palatáveis, eles são duros, as histórias são bem cruéis, né? A própria Chapeuzinho Vermelho, né, se a gente for pegar o original. Mas a Disney, ela escamoteia essa questão da violência, né? Enfim, dos maus tratos, e traz uma versão mais amena para criança. Ok, eu não tô criticando, eu acho que são versões, a gente tem essas versões inclusive para poder comparar, né? Dependendo da idade a gente já pode fazer esse contraponto, mas o que eu acho interessante é a discussão que essa pessoa que prefacia o livro faz, que é uma autora também, e ela diz assim: é incrível, né, que se mostre uma mulher, que no caso é a Cinderela, submissa às circunstâncias, de certa forma, né, entregando na mão dos outros, né, a solução para os seus problemas. Normalmente é um homem, é um príncipe, e ela sofre horrores, mas de preferência cantando, tem que cantar uma musiquinha. Ela ironiza, né, mas são elementos bem importantes para a gente discutir quando for contrapor com outras versões, que é o caso desse livro aqui. Então, eu super recomendo, há várias histórias, porque, como eu falei no início, é uma coletânea de histórias cujos protagonistas são mulheres fortes, e são coletâneas de contos folclóricos e de fada do mundo todo. Espero que vocês tenham gostado, né, que vocês compartilhem essas leituras com os seus filhos na escola, e que vocês aproveitem, como eu acho que eu aproveitei. Até o nosso próximo Casa de Leitura, e um beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.